Pessoal, dei start aqui na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Hoje a gente inicia a primeira aula aí de manutenção elétrica predial e industrial, tá? Eu vi que vocês já tiveram já duas aulas aqui, né? Semana passada do presencial. Fiz até o alinhamento com o novo professor de vocês, que assumiu aí. Deixa eu compartilhar aqui as diretrizes da web aula, tá? Aqui do Senai Digital, de suas. E depois a gente volta com nossa programação normal, tá? Deixa eu incluir o som. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Compartilhar a sala aqui. Deixa eu só liberar o material extra para a aula de hoje. Eu vi aqui que eu esqueci de liberar aqui. Se você estiver na aba de vídeo aula, aperta o F5 aí, vai carregar, vai aparecer uma pasta, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Acabei de liberar ela agora aqui. Eu vi que ela estava oculta, essa pasta aqui, ó, lá na aba vídeo aula. Aí eu já pedi para a Vitória já deixar já thumbnail, tudo pronto para hoje, tá? E aqui tem um material extra aqui, basicamente a NTC 05, tá? Eu pego essa norma antiga aqui, que ela é mais objetiva quanto às cargas, tá? Dos equipamentos. A NR10 e tem disponível para vocês, é só vocês entrarem aqui, ó. Aí vocês podem baixar a última versão da NR10, a NBR 5410, tá? É importante aí vocês terem ela aqui. E a NTC 05 é uma norma antiga da CELG, tá? Mas é porque ela tem uma tabela ali, assim, não é porque ela é da CELG que ela não vale mais não, tá? Essa tabela, né, ela vale para qualquer concessionária de energia, tá? Aí tem uma tabela lá, se não me engano, acho que é a 1, daqui a pouco eu mostro para vocês. E daí ela serve como referência para vocês saberem quantos transformadores existem aí no mercado, tá? Então vocês podem entrar e já baixar esses três materiais extras para a aula de hoje. Vamos lá em situação de aprendizagem. Deixa eu trocar a sala aqui. O SOC, né, a parte aqui do EAD, são compostos por três atividades, tá? Essa segunda atividade aqui, ela tá dividida em duas etapas, tá? Aí por isso que, ainda bem que tem 4 aulas, que aí vai dar para a gente falar certinho, ó. Nessa primeira a gente fala da atividade 1, na segunda e na terceira aula a gente fala das duas etapas, né? Na segunda aula
a primeira etapa aí da atividade 2 e a segunda etapa da atividade 2 e por fim, essa atividade 3 ela vai juntar as duas etapas da atividade 2. A um ela é uma atividade introdutória, tá? Ela não é muito diferente da quando a gente estava lá na UC, instalações elétricas prediais. Lembra que eu falei que você, eletrotécnico, né? Você pode fazer laudo, né? Existia, eu chamo até de lenda urbana, né? Existia uma lenda urbana que um técnico não podia fazer laudo, é só o engenheiro. E isso está errado, tá? Quem passava essa informação, inclusive, às vezes até o próprio CREA, ele, como se diz, ele trabalhava contra ele mesmo, tá? Às vezes ele dava essa informação, mas se você pegar no normativo antigo, quando os eletrotécnicos, os técnicos em geral, né, eles respondiam pelo CREA, né, havia um movimento, assim, é aquela história, eu não posso acusar, mas os indícios eram grandes, tanto que os técnicos saíram do CREA e criaram o Conselho Federal dos Técnicos que a gente conhece hoje, né? Eles não respondem mais pelo CREA. Muitas situações aconteciam, né? Inclusive essa, de que corria uma mentira falando que o técnico não podia fazer laudo, só o engenheiro podia. É óbvio que o engenheiro ele pode fazer o laudo no máximo espectro, ou seja, qualquer tipo de carga. O técnico ele podia fazer até 800 kVA, inclusive hoje no CFT continua o mesmo. Ah, então quer dizer que o CFT está mancomunado com o CREA, professor? Não, nada disso. Chama-se atribuição, tá? É um curso técnico, né? Em média 2 anos, dependendo ali, dependendo aí da carga específica da escola que você está estudando, né? Mas em média 2 anos ali, tá? E um curso superior são 5 anos. E no curso superior, né, na engenharia relacionada, no caso, a engenharia elétrica aí, tem mais tempo, tem mais conteúdo. Então, o engenheiro ele pode assinar qualquer tipo de carga. Já o eletrotécnico ele é limitado. Infelizmente, até o engenheiro civil, se não me falha a memória, ele pode assinar os 800 kV, kilovolt-ampere. Quando eu falo volt-ampere, né? Eu estou falando de potência aparente. Pois não, Adriano, você levantou a mão e estava perguntando. Opa, boa noite. Bom, Boa noite. deixa eu te falar sobre a UC. O C11, é só para tirar uma dúvida, que foi feita a parte lá da operação e não foi feita a correção. Sim, não, Tem previsão? eu detectei que tinha umas recuperações. É, é porque demorou, não sei se vocês viram lá, demorou a nota do presencial e aí a gente vai até fazer uma reunião amanhã, porque tem, se eu não me engano, tem recuperações lá, né? É porque tem algumas, é porque na sala virtual aparece duas recuperações, né? Eu tinha liberado só a recuperação é, EAD, né? Aham. Que tinha e a recuperação presencial, ela não tinha sido liberada porque vocês nem tinham tido o presencial, né? Então, não é Uhum. nada mais justo. E E até. daí, e aí ela só vale a recuperação presencial, ela vale só metade. Para a gente corrigir esse erro, né? Porque foi uma situação especial, né? Aí eu pedi para o TI mudar lá o peso da nota, porque se eu corrigir agora, sua nota vai ficar mais baixa ainda. Tô falando sua nota, mas a nota de quem fez a recuperação, né? Eles até E aí, marcou. tanto os que, quando eu peguei, aí por isso que eu peguei a FO do presencial e publiquei ela primeiro.
Aí quando eu vi, por exemplo, eu vi que teve acho que uns dois alunos que quando chegou a nota do presencial, a recuperação que ele tinha enviado não precisava mais, né? E daí eu pedi pro TI mudar o peso, porque o peso tava 49, igual é o nosso aqui, né? E aí, se eu desse a nota dos outros que estavam precisando ia baixar, tá? Mas aí eu vou corrigir, aí eu vou verificar amanhã. Eles estavam fazendo aqui uma atualização do sistema, tá? Por isso que eu não olhei hoje, não. Mas Tá. sobre essa recuperação que ficou lá pendente. Eu vou até amanhã. Na verdade, eu corrigi, mas eu não pude foi lançar a nota, entendeu? Porque senão a Uhum. nota de quem estava precisando ia baixar muito. E aí só por isso. Aí até eu falei com o Rafael, lá, que é o supervisor Sim, aqui, e eu falei para ele que eles marcaram o dia da recuperação no dia da sua aula. Aquela pois aula é, ué. gravada que você deixou, eu falei para ele, falei, cara, tipo assim, você tem duas aulas para assistir, uma no EAD e outra no presencial aí, não. Ele ficou de ver e Entendi. Não, mas ninguém. Aí os outros. Aí eu esperei a nota, aquela nota do presencial, né? hum, Aí a segunda nota, que eram duas. E daí, aí na hora que eu olhei os que tinham atingir a nota, eu ignorei lá, né? Aí eu sei que tem alguns ali, eu não sei se foi o caso seu, que se eu jogasse a nota com o peso que estava lá, ia diminuir muito. Aí por uhum, isso que eu estou esperando o TI liberar, né? Colocar o peso de 100% para eu poder jogar a sua nota, né? A nota de quem fez e estava precisando, né? Para fazer a uhum. recuperação, tá bom? Então, Era até beleza. para eu ter falado isso antes de iniciar a aula, né? Mas aí eu acabei, ainda bem que você perguntou. Pois não. Sobre a UC13 lá, que ela, eu tô vendo aqui no A período dela aqui, anterior, eu é, até corrigi hoje. Eu fiz algumas correções, mas tem alguns que não é, enviaram. ela ficou, acho que eles mudaram até o cronograma aqui, o prazo dela era maior, e aí parece que Não, mas mudaram de novo. pode, mas tá aberto lá, viu? Eu pedi Ah, para tá. Vitória deixar aberto, Uhum, porque assim, é aquela história, né? Vocês não têm culpa do trem ter mudado e tal. Eu aham, até tinha visto, foi semana passada que tinha mudado. E daí eu fiz as alterações também, né? A unidade pediu, mas só que eu falei para Vitória, eu falei, não, deixa no sistema o prazo maior, tá? uhum. Inclusive, por conta desses problemas que tiveram, eu vou deixar aberto até o último aqui, ó. Ó, a última OC vai finalizar agora em setembro, né? Uhum. E aí eu pedi para Vitória deixar tudo aberto, tá? Desde a Ah, não, beleza. eficiência. Porque, né, é aquela história, vocês não têm culpa, né, do que aconteceu mudança, aí teve SAEP, né, eu sei que teve prova do SAEP, Uhum. aí deu uma modificada, eu sei que só alguns que foram escolhidos para fazer o SAEP, aí teve uma bagunça. Eu falei, não, Sim, ô, Vitória, pode deixar tudo aberto, e aí na aula eu vou avisar para os alunos, né, por isso que eu pedi para ela frisar lá, né, com se aquela história, né? Alguns podem aparecer, outros não, né? Eu tenho aluno que ele faz plantão para Equatorial, né? Aí dependendo do dia do plantão dele, ele não pode aparecer. Aí por isso que eu deixo gravado. Aí eu deixo gravado, tanto que vocês foram bem prejudicados na o C13, né? Que eu vi lá só três aulinhas e tinha cinco atividades. Aí eu peguei, deixei as aulas tudo gravado, até uma sexta aula extra lá, né? Para vocês poder ter tempo hábil, né? Para assistir, porque foi um conteúdo grande da UC anterior aí, tá? Aí ela vai ficar aberta até o último dia, tá? De eficiência até projeto vai ficar logo tudo aberto. Embora você veja o prazo aqui, ó, o único prazo que você tem que ficar de olho é esse prazo aqui do projeto de CEP. É porque quando ele finaliza, deixa eu só olhar aqui, deixa eu ver a última atualização de vocês, foi essa aqui, ó.
Ó, a última de vocês foi essa. É porque esses amarelo é porque era outra data, aí eu tive que adaptar. Ó, a de vocês acaba 6/10, né? A última, que é a de projeto do CEP, né? E aí, período de, que seria matrícula, né? Mas na verdade é só recuperação, né? Porque vocês vão colar grau. Ah, não, o último dia é 24/9, tá certo. Aí 24/9. Aí geralmente a plataforma ela fecha da UC de eficiência até projeto, geralmente depois dessa data aqui, ó, 6/10. Aí eu peço que quem ainda não enviou, por exemplo, instalação do CEP, né? Envie até esse prazo aqui, mas envie o quanto antes, tá? E não deixe acumular, não, porque senão fica muita atividade para você enviar, tá? Porque se não me falha a memória, não é isso mesmo, ó, o TI me explicou. Ele disse que depois dessa data, por exemplo, 7/10, fica tudo fechado, fica como se eles não tivessem sido matriculados, entendeu? Aí ele fecha, aí eu não consigo nem dar nota. Mas Entendi. aí, embora aqui tá falando que ela finalizou dia 17/7, porque 17/7 vocês ainda estavam de férias, então não faz sentido fechar a plataforma para vocês. Aí tá tudo aberto, tá? Não, beleza. Foi bom você ter perguntado que eu já tinha esquecido de falar isso aqui. Aí a primeira atividade, mas se tiver mais pergunta aí, pessoal, pode ir levantando a mão e perguntando. Aí a segunda aqui, deixa eu voltar aqui, manutenção predial industrial. Deixa eu criar a pasta de atividades aqui. Atividade de hoje é uma atividade introdutória. Deixa eu pegar o descritivo. E a primeira atividade, por isso que eu voltei a falar na questão de laudo, né? Por exemplo, memorial descritivo, qualquer ou técnico ou engenheiro pode fazer. Tem, inclusive, memorial descritivo. Ele é uma exigência de todo e qualquer projeto. Ele é uma descrição sucinta do que você tem instalado, né? Seja num predial ou no industrial ali, tá? Deixa eu só pegar aqui o baixo. Ah, eu acho que ele caiu numa pasta que eu estava corrigindo para um professor aqui. Ó, foi isso mesmo que aconteceu. Ó. Eu estava aqui fazendo correção para um professor que ainda está de férias. E acabou que ele caiu nessa pasta aqui. Por isso que ele não foi para a pasta download. Que tem uma de eletricista industrial que eu estou substituindo um professor. Eu tinha criado aqui que era para entregar para ele quando ele chegasse. Então, o memorial descritivo é um documento, né, necessário, né, para qualquer projeto. E, na verdade, esse memorial que ele está pedindo aqui na primeira atividade, deixa eu ver se ele carregou. Mas não carregou, estranho. Ah, já sei o que está acontecendo. É que a pasta está tão lotada, ó. Esse nome aqui ele está gigantesco. Vou ter que fazer uma manobra aqui, rapidão. Deixa eu apagar isso aqui, por isso que ele não vai abrir nunca aqui. É porque eu coloco ele num drive aqui, e esse meu drive ele tá mais lotado que o eixo Anhanguera ali, tá? Aí quando um drive fica muito cheio, ele estoura a pilha da quantidade de caractere. Ah, agora ele vai abrir de boa. Certeza, quer ver?
Ah, e agora abriu. É, isso sempre acontece quando eu tenho muita pasta. Então, isso aqui, ó, é um modelo. Na verdade, não é nem um modelo, né? Ele só está mostrando os tópicos, né? Objetivo, normas aplicáveis, descrição das instalações elétricas. Na verdade, o memorial, um bem básico, ele tem esse formato aqui, ó. Ele tem a descrição, né? E as considerações finais. E também as normas, tá? Então, ele tem o item 2, normas aplicáveis. Ele tem a descrição da instalação elétrica e ele tem as considerações finais. Esses outros aqui, ó, objetivo, melhorias e não conformidade, ele já tem cara de laudo. Lembra lá na UC de instalação? Deixa eu só abrir aqui para vocês se recordar aqui. Na UC de instalação predial, já faz muito tempo, né? Eu não lembro se eu ministrei essa UC para vocês. Eu acho que não. Mas geralmente nessa UC, aí por que que eu estava falando? Deixa eu até pegar a norma, é a resolução 74. Eu tô achando que eu não, nessa época era outro professor que estava ministrando aula. Então, né, como eu tenho quase certeza, quando eu ministrei aula de instalação predial, geralmente aqui eu falo para o futuro eletrotécnico, né? Aí eu falo sobre a questão que o eletrotécnico, por isso que eu estava revisando que o eletrotécnico ele não está mais sobre a tutela do CREA, porque tinha essa lenda, né? Eu chamo de lenda urbana mesmo, né? O pessoal de má fé falava, não, ó, o técnico não pode fazer laudo de nada. Ele pode sim, desde que esteja dentro da atribuição dele, e a resolução que tinha antigamente era a resolução lá do CREA, é porque eu não tenho ela aqui, tá? Acho que ela está em outro HD meu. Mas a antiga, que era do CREA, tinha basicamente o texto que vocês estão vendo aqui, só que era do CREA, né? É porque toda essa documentação, quando mudou para o Conselho Federal dos Técnicos, o CREA ele teve que ceder, né? Já que foi, vamos dizer assim, foi amigável, né? A separação do órgão, né? É igual os arquitetos, né? Eles respondiam antigamente pelo CREA, hoje eles respondem por um conselho próprio, assim como os técnicos, né? Que é o CAU, né? O Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E aí, né? Essa resolução aqui, ó, depois vocês coloquem na internet, ó, resolução para eletrotécnico, né? Que é essa daqui, a 74. Inclusive, ó, quando você tira a sua habilitação, depois que você se formar, você vai pegar o seu diploma, vai lá no Conselho dos Técnicos, né? Geralmente aqui em Goiás é a primeira região. Não é em toda cidade que tem, né? Aí tem que ver onde é que fica essa região aqui para vocês requererem. Aí então, a resolução 74, ó, disciplina e orienta as prerrogativas, ou seja, as normas, né, e que estabelecem, né, as atribuições. A atribuição é o que um profissional pode fazer. Um profissional da medicina, ele tem atribuição X, um da eletrotécnica, um da engenharia e assim por diante, tá? Então, a atribuição é isso. Dentro dessa resolução 74, em conformidade com essa lei aqui, ó, a 13.639, o eletrotécnico pode fazer tudo que está descrito aqui, ó. Ó, conduzir, dirigir, executar trabalho, prestar assistência técnica, orientar e coordenar a execução de serviços de manutenção, dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e equipamentos especializados na área elétrica. Por exemplo, não sei se vocês sabem, toda ferragista, né? Por exemplo, uma loja grande é a Leroy Merlin, né? Ela precisa ou de um engenheiro ou de um eletrotécnico para ele ser o RT. O que que é o RT? O responsável técnico pela especificação de todo material e equipamento elétrico que eles vendem, né?
condutor, aquele PP, aquelas disjuntor, tudo relacionado. Vai, professor, então eu posso ser responsável técnico de uma ferragista, né? Ou da minha própria ferragista, ou de uma grande loja que tem produtos, que vendem produtos elétricos aí, né? Por exemplo, a Transol, ela tem um responsável técnico lá, alguém que é contratado só como responsável técnico, né? Porque a Transol, né, além dela vender produtos, ela também vende a Transol, Eletroenergia, a Gel. Tô falando essas três, as que eu mais conheço aqui, tá? Então, responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos, ó, desde que esses projetos, ó, já vou na pergunta que é mais feita aqui, ó. Se o eletrotécnico, ele fez um projeto e a potência dele é até 800 kVA, quando eu tenho volt-ampere junto, é potência aparente. Lembra lá? Em eletricidade, na segunda ou C que você estudar aqui no curso, lembra lá do triângulo das potências, né? Quando a gente fala de tensão em corrente alternada, tem a potência aparente, né? Que é de volt-ampere, a potência ativa, que é em watts, e a reativa, né? Que é em volt-ampere reativo. Então, você tendo essa potência aparente de 800 até 800 kVA, você pode assinar, tá? Mas, professor, e maior que essa? Aí só o engenheiro eletricista que pode assinar. Mas isso é só relacionado à potência, tá? Instalação elétrica, por exemplo, você pode responsabilizar por eh, rede de distribuição. Rede de distribuição é 13,8 kV, né? Então, você pode se responsabilizar. Agora, linha de transmissão com o nível de tensão mais alto, aí você já não pode se responsabilizar, é só o engenheiro, tá? E aqui, ó, prestar assistência, ó, coletar dados de natureza técnica, assim como analisar e tratar resultados, né? Esse tratamento de dados aqui, você pode enquadrar no que o pessoal hoje chama de Big Data, né? Você tem uma quantidade massiva de dados hoje, né? Bem diferente do que a gente tinha, por exemplo, na década de 60, 70, 80, né? Hoje em dia, ainda mais com internet, né? Você tem uma quantidade massiva de dados que você pode, né, fazer essa análise aí. Ó, prestar assessoria técnica e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento de projeto e pesquisa tecnológica, ó. Deixa eu ver. Elaborar orçamento de materiais. Então, o técnico antigamente ele era levado a acreditar que ele só podia assinar projeto elétrico até essa carga aqui, né, a de 800 kVA, não podia fazer mais nada, né? Executar ensaios de tipo e rotina. Quando eu falo ensaio, por exemplo, empresas que lidam com linha viva de distribuição, elas periodicamente fazem os testes das coberturas, tá? E aí você pode se responsabilizar tecnicamente por esses ensaios elétricos. Basicamente, eles pegam e aplicam tensão, por exemplo, de 24 mil volts numa cobertura, né? Por exemplo, a 3,8. Se ela apresentar falhas, ela deve ser descartada imediatamente. Se não, eles aprovam, né, e devolvem a cobertura para a empresa e a empresa não precisa comprar uma nova. Basicamente é isso. Regular máquinas, aparelhos, instrumentos de precisão, você pode fazer isso, né? Dentro da sua atribuição, né? Executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviço de manutenção. Aqui, ó, o mais interessante está aqui, ó. Responsabilizar pela elaboração e execução de projetos, ou seja, tanto no projeto, ou seja, desenhando e calculando, você pode, e executando, utilizando um projeto de outra pessoa, né? Desde que você esteja se responsabilizando pela execução, né? Emitindo, o técnico ele emite um documento chamado de TRT, Termo de Responsabilidade Técnica.
E aí, quando você pega a sua habilitação técnica, você vai receber um login, eles vão pedir para você gerar uma senha e todo e qualquer serviço que você for fazer dentro da sua área, que, que ela requer uma emissão de uma TRT, né, de um termo de responsabilidade técnica, você vai acessar esse sistema, vai gerar esse termo e você vai, né, negociar lá com a empresa. Você pode assinar até 3 empresas simultaneamente como carga e função, ou seja, eu já trabalhei em empresa que eu não precisava nem pisar lá, né? Eles me contrataram porque eu tinha um portfólio aí de projetos, né? Já uma experiência. Eles me contratavam só para poder participar de licitação. Aí lá na licitação, um dos pré-requisitos é você ter um profissional, ou um engenheiro, ou um eletrotécnico, para se responsabilizar ali, né? Para a empresa poder participar do pregão eletrônico. Em casos em que se a empresa não tiver nenhum desses dois profissionais, ela não pode nem participar do leilão, só para vocês terem uma ideia. Tá? E isso não é só para o engenheiro, não, para o técnico também. Ministrar disciplinas técnicas, ó, de sua especialidade, né? Constante nos currículos do ensino fundamental 2 e médio, desde que possua formação específica, incluída a pedagógica para o exercício do magistério de 2 níveis de ensino. Por exemplo, eu exerço, né, a atividade aqui de ensino, inclusive, né, eu tô até fazendo uma pós-graduação, né, para ensino, né, superior, né? Ensino EAD, né? Aquela história, né? Não pediram, mas se pedir, a gente já apresenta, né? A gente já começa a fazer essas formações aí, né? Porque uma hora ou outra pode pedir. Mas você tem atribuição, tá? Para ministrar disciplinas, para ajudar também, inclusive de curso técnico, tá? Emitir laudos, era aqui que eu queria chegar, ó. Laudo técnico referente à rede de distribuição, transmissão de energia elétrica interna, né, ou seja, dentro de uma indústria, ou externa, ou seja, os postes, né, a rede de distribuição urbana, né, ou rural, ou de equipamento de manobra, né, seccionadoras aí, né, tem um equipamento que chama RA, é o chamado religador automático. Você também pode fazer laudos sobre um religador automático aí, né? Sobre o funcionamento dele, né? Sobre testes, né? Ensaios. Você pode também fazer, né? Assim como o engenheiro pode também. E aí, essa atividade aqui, ó, é igual eu falei, ó. O tópico objetivo, norma, não conformidade, e melhorias, ele se enquadra dentro desse daqui, laudo. O que que é um laudo? Ele é uma opinião, né? Aí, já que é um laudo técnico, né? É uma opinião técnica de um profissional, né? No caso de vocês, um eletrotécnico ou de um engenheiro eletricista, dentro da sua área, né? De domínio, né? Aí, nesse caso aqui, o que que ele está pedindo aqui na atividade um? Esse do Hotel Eco Resort aqui, ele faz parte da atividade 2, tá, pessoal? Então eu não vou nem mexer nele agora, só vou mexer na próxima aula. A atividade um, ó, por isso que eu nem vou ler ele, tá? Vou pular aqui. Atividade um, né, ela é introdutória para você entender, né, que você também técnico pode, né, futuro técnico, pode emitir laudos, ou seja, opiniões técnicas aí, né? Relacionada à eletrotécnica. Então, essa primeira atividade, ó, você deverá elaborar um memorial descritivo. Então, esse é a mistura, um memorial descritivo. Aqui não fala explicitamente que é um laudo, tá? Mas esse memorial, além dele ter a descrição da instalação, ó, descrevendo suas instalações elétricas de sua residência, identificando as não conformidades. Quando ele pede para você identificar não conformidades em relação às normas, né, e as possíveis melhorias, né? Então, se você identificar algo errado, você, né, vai falar, olha, tá errado isso e o que você pode melhorar é aquilo, né? Dentro, ó, a NBR 5410, por isso que eu
coloquei lá na pasta 5410 para vocês, coloquei a NR10, inclusive a NR10, que é a norma de segurança, né, para instalações elétricas e serviços, né, em eletricidade, ela chancela, né, através do Ministério do Trabalho e Emprego, a Delegacia Regional do Trabalho, ela é que faz com que a NBR 5410, além de documento técnico, ou seja, como ela é um documento técnico, eu tenho o dever de saber sobre ela, né, já que eu sou engenheiro eletricista, e aplicar ela, né, nos projetos e nos estudos, né, no caso, como eu sou docente, né, sou professor, nas minhas aulas, tá? E o eletrotécnico também, ele, né, ele tem que aplicar essas normas, mas assim, essas normas técnicas, o próprio nome já diz, ela é só para os técnicos, tá? Porém, como é uma instalação elétrica e pela NR10, né, há evidência, né, inclusive a eletricidade, ela é um tipo de risco qualificado como periculoso. O risco periculoso, em conformidade lá com a NR16, né, que fala sobre periculosidade, ele é um risco que, se você não tomar cuidado, ela pode causar, né, de uma hora para outra, até o mórbido, ou seja, até a morte do usuário. Ela não pode provocar apenas um acidente. Além do acidente, é o mórbido do usuário. Por isso que ela é considerada perigosa ou periculosa. Já uma atividade em conformidade com a NR15, né, que é chamada de insalubre, ou seja, não saudável, né? A insalubre, ela pode estar associada a um tipo de atividade, só que essa atividade, ela não vai te causar, por exemplo, uma doença ocupacional. Vamos supor que você trabalha como operador de empilhadeira. Qual que é o risco insalubre que tem você operando uma empilhadeira? O risco é que a empilhadeira, ela fica principalmente, não é igual o caminhão, né, o ônibus, que quando dá ré, ela tem um sinal sonoro. O sinal sonoro dela é o tempo inteiro. Por quê? Ela fica ali geralmente dentro do chão de fábrica, né, levando lá para a parte de logística, né, para você carregar um caminhão, por exemplo. E aí, como tem o risco, né, de você atropelar alguém, se a pessoa não tomar cuidado, nela fica acionada uma sirene o tempo que ela estiver ligada. E esse barulho intermitente ali, ele pode provocar perda auditiva, né? Então, essa perda auditiva, ela não vai acontecer amanhã, de repente, não. Ela vai acontecer com um tempo. Aí, por isso que você tem que tomar medidas, né, protetivas, por exemplo, utilizando um protetor auricular, utilizando um abafador que é semelhante a esse headphone que eu estou usando aqui, né? Para ele, no exercício da sua atividade, atenuar o ruído, né? Abaixo aí dos 85 decibéis, né? Conformidade com a norma aí, né? Para que você não adquira essa doença, vamos dizer, ocupacional, né? Já a periculosidade, ela, né, o próprio nome já diz, ela é perigosa, inclusive ela pode causar um mórbido do usuário aí. É por isso que você tem que tomar muito mais cuidado com atividades periculosas do que com insalubres, né? Obviamente a insalubre você tem que tomar cuidado, mas a periculosa muito mais ainda. Aí por isso que tem a NR10, que é a norma do Ministério do Trabalho e Emprego, né, que ela obriga não só os técnicos, vocês futuros técnicos, ou eu, né, futuro não, né, engenheiro eletricista, né, a cumprir a risca, né? Aí o que que ela faz? Ela torna a NBR não só um documento que o técnico, que o engenheiro, que o eletricista tem que seguir, mas todo mundo tem que seguir, inclusive a empresa que você trabalha, né? A empresa que você trabalha, ela tem que te fornecer treinamento, ela tem que te fornecer equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, né? Para
neutralizar os riscos da periculosidade, né? E é uma obrigação, não é uma recomendação técnica, é uma obrigação, tá? Então ela torna a NR10, ela torna obrigatório você cumprir com a NBR 5410, que é para circuitos de baixa tensão, a NBR 14039, que é para média tensão, né? É, até 34,5 kV, tá? Tudo relacionado à elétrica aí, tá? Então, quando ele pede para você, depois que faz um checklist, vamos dizer, lá da sua instalação elétrica e pede para você identificar o que está inconforme, o que não está inconforme, ela está, né, pedindo para você emitir uma opinião técnica, né? E isso tem a ver com laudo. Então, essa tarefa não é só um memorial descritivo, é uma opinião técnica, é um laudo que você vai fazer. Aí ele pede para você fazer das instalações elétricas da sua residência, né? Mas aí é aquela história. Se a da sua casa tiver ok, beleza, você coloca lá. Mas, professor, é a primeira vez na televisão que eu vou fazer um documento desse. Não tem a dica aí, não? Tem, lógico. Eu fiz uma aqui, exemplo, né? Professor, tem que ficar igualzinha do senhor? Não. Isso aqui é só acho que é essa daqui. Inclusive, eu usei o mesmo documento da tarefa, tá? Professor, de onde que o senhor tirou essas fotos? Ó? Essas daqui eu tirei de foto que eu já tinha de cliente aí, né? Aí eu fiz de conta que era minha casa, né? Ó, o presente memorial descritivo tem por objetivo especificar as características construtivas do ramal de entrada urbano em baixa tensão, né? Ramal aéreo. Aí, no caso, como, né, minha residência é monofásica, por isso que eu coloquei aqui, ó, monofásico, padrão 220/380 volts, com carga de 11,2 kW. Aí, basicamente, eu fiz um somatório dos equipamentos que eu tinha, né, lá na minha casa e deu esse valor, tá? E aí, uma dica, você pode fazer desse jeito aqui, ó. Deixa eu pegar uma emprestada aqui, essa norma aqui, ó. Essa aqui é a NTC 01 da Equatorial Goiás. Como é que o projetista, ele, ó, eu coloquei aqui, ó, carga de 11,2 kW, tá? Uma medição monofásica, categoria M3. Professor, de onde que o senhor tirou isso? O senhor inventou, né? Não, eu tirei isso aqui da norma, né? Por exemplo, se a gente tivesse lá, sei lá em Pernambuco é a Neo Energia. Aí provavelmente eu ia pegar uma norma, né? Que fala sobre, ó, essa daqui da Equatorial, ó, eu chamo ela de NT 01, tá? Essa da Equatorial aqui, ó, fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, tá? Aí o que que o eletrotécnico, o engenheiro faz? Depois dele pegar o somatório das cargas, né? Professor, mas eu não, no meu quadro lá não tem nem falando qual que é a potência dos meus equipamentos. Eu posso dar uma dica para vocês. Você pega, vamos, tô chutando aqui, viu? Deixa eu desenhar aqui. Vamos supor, deixa eu pegar um exemplo aqui. Ah, não, isso aqui é 127, o 220, ó. É tabela 1 nosso aqui, né? Que o nosso é monofásico 220, né? E tensão de linha, né? Bifásico 380. Então, o nosso é a tabela 1. Se fosse 127 volts, a gente iria olhar na tabela 2, tá?
Aí vamos supor, tô chutando aqui, viu? Vamos supor que você tem um disjuntor monofásico lá de 60 amperes. Sei lá, tá lá na sua casa, não. Aí vamos supor que você tem três, provavelmente você deve ter três circuitos, igual a maioria das casas aí do, né, monofásica aí do Brasil. Provavelmente o um deve ser iluminação, provavelmente o 2 deve ser tomadas de uso geral e provavelmente o 3 deve ser o chuveiro. Professor, mas lá em casa tem ar-condicionado, então você coloca o ar-condicionado aqui. E o ar-condicionado, chuveiro, ele é categorizado, né? Por exemplo, o ar. Deixa eu ver o que mais. Aquelas caldeiras a gás ali. Tem umas a gás, tem umas híbridas também, né? Por resistência elétrica, ele é classificado como TUE, tomada de uso específico, né? Uma potência específica. O que que você pode fazer? Ó? O geral no E60, você não é monofásico, lembra que a fórmula da potência é tensão vezes a corrente, ó. Você poderia, sem olhar os outros disjuntores aqui, ó, pegar o geral seu. E provavelmente, se quem fez a casa, a sua ou a que você aluga, eu esqueci até de pôr outra coisa aqui, ó. Geralmente, para ela estar em conformidade com a NBR 5410, isso aqui, ó, lá, aqui ficaria o medidor, né? Em quilowatt-hora. O pessoal chama de relógio, né? Aqui ficaria a caixa da medição e aqui o quadro de distribuição terminal lá dentro da sua casa. Para ele seguir a 5410, ó, o geral, né? Aqui o da medição. Lá nesse quadro tem que ter um geral também, chama-se redundância de, de instalação elétrica, né? Ou seja, se eu for fazer qualquer procedimento aqui, né, de manutenção, eu desligo tanto esse disjuntor quanto esse dentro da casa. E vai que alguém, né, aqueles moleque atentado, levanta a mão aí, quem já fez isso? Quem já desligou disjuntor de casa? Quem já tocou campainha? Só eu, gente. Quem já tocou campainha saiu correndo? Então tem esses meninos atentados aí, ó. Vai que você tá dando manutenção e só tem esse disjuntor geral aqui, ó. Você tá lá dando manutenção e vlá, o cara vem achando que tá desligando, ele liga, ó, você toma choque aqui, tá? Então a NBR 5410, ela recomenda que tenha, né, tanto na medição quanto no de distribuição, o geral aqui nos dois aqui, a redundância aí, tá? Aí a fórmula que você isolando aqui a corrente, né, basicamente é a potência dividida pela tensão, né? Você só tem a corrente e tem a tensão, então você vai ter que achar a potência total da sua instalação elétrica, né? Então, geralmente, o projetista, com a potência dos equipamentos e a tensão, seja ela mono ou bifásica ou trifásica, né? Vai aplicar essa tensão aqui com a potência, aí ele vai colocando a potência de cada circuito aqui, de iluminação, tomada de uso geral e tomada de uso específico. Mas para você achar de forma rápida aqui, né? Você pode pegar a corrente total aqui, né? Então, a potência vai ser igual a corrente, né? A proteção aqui, né? É 60, né? Então, é a única que você tem. A tensão é monofásica, né? 220 volts vezes os 60 amperes. Você fazendo a continha aqui, né? O 220 vezes 60 dá uma carga aqui, ó, a potência total da sua instalação, né? Porque
esse quadro de distribuição aqui, ó, esse geral, ele tem que ter a capacidade para proteger, né, no total 13.200 watts aqui de potência, né? Que é o que deu aqui. Né? Ou volt ampere. Aí geralmente, em instalações prediais, né, o fator de potência de circuitos de aquecimento, igual o chuveiro, por exemplo, churrasqueira elétrica, fator de potência é igual, o que que isso quer dizer? Que aquele triângulo de potência aqui, ó, quando o fator de potência é 1, né, o fator de potência, lembrando que é o cosseno desse ângulo aqui, ó. Aí quando ele dá igual a 1, ele está querendo dizer que esse triângulo não é um triângulo, ele é dois vetores, ó. A potência aparente é igual à potência ativa e a potência reativa é igual a zero, né? Então, tanto faz escrever watt ou volt-ampere aqui, ó. Aí já na indústria já é diferente. Quando você tem máquinas elétricas, né, motores elétricos, aí esse fator de potência você considera, mas quando geralmente é residência, você nem considera aqui, tá? Você considera ele como um, tá? Como a potência ativa, ela tem o mesmo valor que a aparente. Aí, como esse meu fictício aqui que eu estou fazendo rapidão aqui, deu 13.200, você vai olhar aqui, ó. Aí, geralmente é assim, ó. Você chama esse aqui, ó. Esses três são monofásicos, então esse é o categoria 1, esse é o M1, esse é o M2, esse é o M3. Aí daqui já pula pro trifásico, né? Não tem nem bifásico. Nas versões antigas tinha, tá? Então, se fosse bifásico, era B1, B2, B3 e por aí vai. Quanto maior a carga, você vai aumentando o número, esse índice aqui, ó. O T1, ó, o trifásico categoria 1 vai de 12.000 até 20.000 watts aqui, ó. Ó, o T2 é acima de 20.000, geralmente é 20.100 até 30.000, aí seria T2. De 30 a 40, né, ou 30.100 a 40 é T3, né, de 41 a 50 é o T4, e assim por diante. Vai chegar uma hora aqui, ó, tem até o T5 aqui, ó. Vai chegar uma hora aqui que essa instalação ela vai ter uma potência tão alta que aí ela já vai se enquadrar em uma, por exemplo, um comércio, né? Sei lá, um atacadão da vida, um açaí, né? Ou então uma indústria. Aí ela vai precisar o quê? De transformador próprio. Você vai ter que fazer uma liberação de carga, né? Essa liberação de carga pode ser, por isso que eu coloquei essa norma aqui para vocês, ó. Pegar ela aqui. Deixa eu ver se ela tá fácil aqui pra gente. Ah, não, eu tô olhando em predial. Predial não vou achar mesmo. Ó, eu peguei essa norma só por causa dessa tabela aqui, ó. Aí com cargas acima 10, se eu não me engano, ou é a tabela 1 ou é a tabela 2. É depois dos desenhos aqui, ó. Ou é antes? Ah, não, acho que é antes. Deixa eu ver que tabela que é essa. Nossa, o trem não tá carregando. Deixa eu facilitar nossa vida. Tabela. Hum, É a 1 mesmo. Tá aqui, ó. Aí, esses dois transformadores, ó, eles não são mais quase aplicados, tá? Na área. A partir dos 75,
112,5 ou 150, né? 225 kVA, 300 ou 500. Aí quando a carga ela chega num patamar, né, já de ser um comércio ou até ser uma indústria, aí você vai fazer uma subestação. Essa subestação pode ter um desses transformadores ou vários, né? Por exemplo, a organização Jaime Câmara tem uma subestação abrigada com três transformadores de 500 kVA aqui, tá? Aí já é uma outra questão. Mas uma residência, né, uma comum aqui, ela não tem tanta carga assim, né? Aí você já consideraria uma outra norma. Acho que era a NT05, se eu não me engano. Aí ela já tem uma tabela parecida com essa aqui. Então, o 13, né, esse fictício que eu criei aqui, ó, 13.200, ele tá aqui, ó, 12, entre 12 e 20. Então, ele seria trifásico, categoria 1, ó, ele seria T1, né, com essa carga aqui, ó. Mas por que que ele tá monofásico? Provavelmente, né, a versão anterior, tá? Tem várias outras versões aqui. Essa daqui está na revisão 7. Se eu não me engano, atualmente está na 9, tá? Aí tinha algumas revisões anteriores aí, né, da norma, aí depende da revisão, tá? Mas basicamente é assim, você pega o disjuntor geral seu lá, faz esse cálculo aqui e vê qual que é a carga que você tem e vê onde você está enquadrado aqui, tá bom? E aí eu coloquei, ó, conforme NT01, EQTL, né, Equatorial, revisão 7, Equatorial Goiás, tá? Então, as normas aplicáveis, basicamente a 5410, né, a NR10 e a norma técnica de distribuição, né? Todas essas normas que elas utilizam partes de outras NBEs, né? Não necessariamente só a 5410, tá? Mas ela utiliza outras também, né? Geralmente no índice dela que ela fala quantas que ela utiliza. Mas basicamente para projeto de baixa tensão, se for utilizar a 5410, a NR10, que é a segurança, né? E a da concessionária local, no nosso caso aqui, Equatorial, né? A NT01, tá? E aqui eu fiz de conta que eu encontrei essa instalação aqui de chuveiro e ela tá errada por quê? Porque geralmente você não utiliza tomada para começar, você não utiliza tomada para chuveiro, tá? Aí você não utiliza aquela de 20, antigamente, 1900 e Guaraná de rolha é que você utilizava ela. Você tem que utilizar esse tipo de conector, ó. Conector que chamam de Sindal ou Borne, né? O cerâmico, que é ideal para instalações, né, de área molhada, tá? Então, aqui seria, esse espelho aqui seria uma tampa cega, furo central, tá? Conector, ou esse de cerâmica, ou esse daqui, ó, ele vende até em kit. Em muitas ferragistas você encontra esse daqui, ó. É chamado de conector vago, tá? É dessa linha que é uma linha industrial. Aí eles têm esse conector aqui, ó, que ele é, na verdade, é como se fosse um pregador aqui, né? Ele é um grampo. Você levanta essa alavanca aqui, ó, e aí ele abre, né? Você vem, decapa o fio, coloque ele decapado até ele entrar nela toda aqui, né? E depois você baixa essa alavanca aqui, ó, e aí ele trava. Aí você coloca, geralmente esse kit aqui, ó, vem um para, né, um para fase, outro para o neutro e outro para o terra aqui. Então, a não conformidade que eu encontrei foi o chuveiro dessa minha suposta casa, né? Que aí eu peguei, se você puder tirar foto, tá? Um laudo, você descreve, mas se você tiver foto, evidência, tá? Tem aluno aqui que ele pega foto da internet, não tem problema nenhum, tá? Você pode, né, se caso, ah, não, eu quero inventar uma não conformidade. Lá em casa tá tudo ok, professor. Você pode até dizer que, né, sua residência está em conformidade frente às normas, né? Mas eu inventei essa não conformidade que ela é a mais comum que você vai encontrar, né? Inclusive, ó,
Nessa que eu encontrei aqui, ó, deu curto-circuito aqui desse cliente aqui, tá? Eu tava utilizando essa ducha aqui, ó. Inclusive, essa daqui, essa tomada, ela suporta 20 amperes, ó. Olha só o que o fabricante recomenda, ó. Vou dar um zoom aqui. Isso aqui, ó, o fabricante está falando que tem que ligar em 220, ou seja, é monofásico Goiás, né? Ou bifásico se for 127, que aí fase com fase vai dar 220, né? Ele está falando que a potência dele é 4.600. Esse 25 aqui não é a corrente, é ele já falando, olha, coloca um disjuntor de 25 amperes e coloca um cabo de 4 milímetros. Isso aqui já é uma dica do próprio fabricante, tá? Então, ele é 4.600, ó, você poderia até fazer a continha rápida aqui, ó, só para você ver, ó, quanto é 4.600, né? Dividido, ele é monofásico, né? 220, ou bifásico 127, que vai dar 220 do mesmo jeito, né? Você poderia até fazer aqui, ó, para você estimar a fundo. Ó, e dá aproximadamente 20,09 amperes, né? Se você aproximar, dá 21 amperes praticamente aqui, né? Então, por que que essa tomada fritou? Na época eu lembro que eu falei para o cliente, ó, fritou porque a potência máxima, por exemplo, esses 4.600, ele é para essa posição inverno. Geralmente, o verão, ele é a metade disso aqui. Então, seria 2.300, né? Então, isso aqui é 2.300, geralmente a metade. E, e esse daqui é os 4.400. Então, e como eu sei que a maioria das pessoas coloca na posição, como dizia minha mãe, né, pelar frango, né, nessa posição mais quente, então a corrente é de 21. É óbvio que essa tomada aqui, ó, não ia aguentar, tá? Ela não ia aguentar mesmo. Uma hora ela ia colapsar, igual aconteceu com ela aqui. Então, ó, foi encontrada uma tomada tipo macho e fêmea de 20 amperes, porém o chuveiro instalado é de 4.600, a uma tensão monofásica de 220, uma corrente de 20,09. Até tinha feito a conta, até tinha esquecido aqui, ó. E segundo a 5410, o disjuntor deve ter 5 amperes a mais, né? Lembra que você, quando pega a corrente máxima do disjuntor, por isso que ele fala lá 25, né? Mais 5 amperes, aí ele aqui, ó, deu ainda até 25,09, né? Eu aconselharia colocar um disjuntor, né, nem de 25, um disjuntor de pelo menos 26 amperes. Ah, professor, mas não tem. Eu mesmo nunca vi. Eu já vi de 16, tá? Mas de 26 pode até ser que tenha, tá? Mas esse de 25 eu tô achando até arriscado para essa tensão aí, tá? De 25 ele daria um trabalho aqui, né? O ideal é instalar um disjuntor de pelo menos 25, né? Mas como deu 20,09, ó, deu quase 26, então o melhor seria 26, tá? Outra não conformidade é que, segundo, ó, eu repeti aqui. Segundo a NBR 5410, o ponto TUE, né, que é o do chuveiro, de uso específico deve ser tampa cega, furo central, conector Sindel, que é esse aqui, cerâmico, né? Aí é por isso que depois eu coloquei blindado aqui, ó. O cerâmico ele é blindado. O vago também é, tá? Apesar dele ter esse corpo de plástico aqui, ele é blindado, ideal. Tem até instaladores aí, né? Eu achei até inteligente. Um professor falou que ele faz esse daqui, né? Em vez dele deixar esse vago do lado de fora aqui, ele pega, como ela é furo, tampa cega, furo central, né? Ele pega e deixa o vago dentro dessa caixa aqui, né? Tá bom também, tá?
eu acho que está até mais seguro. Tá? Blindados. Aí melhorias, trocar o disjuntor de 20, né? Isso aqui é porque eu não tinha a foto desse cliente, mas nesse cliente estava um disjuntor de 20 também, tá? Trocar o disjuntor de 20 do chuveiro para um de 25, conectar o chuveiro usando um conector Sindal blindado de cerâmica, tampa cega furo central ou vago, que é esse daqui, ó. Considerações finais. Isso aqui, ó, anotem para a vida de vocês, ó. O engenheiro ou o técnico, né, no caso for vocês, autor do projeto, não se responsabiliza por quaisquer danos que possam vir a acontecer pelo mau uso da instalação elétrica. Você fez aqui o laudo, né? Você encontrou exatamente isso. Se você depois tiver um incêndio, né, acontecer um acidente, você chegar lá e tem coisa diferente do que você viu aqui e atestou, vamos supor que tivesse tudo ok, né? Você não se responsabiliza. Inclusive, é bom você colocar isso tanto no texto aqui do laudo que você está assinando, tá? E até no texto lá da RT, na RT, na TRT, né? Vai ter um espaçozinho que você faz um resumo, né? Aí nesse resumo você fala a carga do cliente aqui, ó, que nesse caso é 11,2 quilowatts, tá? E aí você pode pôr esse texto, ó, o técnico responsável pelo projeto não se responsabiliza por quaisquer danos que possam vir a acontecer pelo mau uso das instalações elétricas, bem como por pessoas não capacitadas para a função, né? Às vezes não, eu sou eletricista. Aí vai ver, o caboclo não é eletricista, né? Ele é o famoso eletricista da tomada desligada, né? Ele não tem curso, não tem nada. Ele se autoproclamou eletricista. Então a gente tem que tomar cuidado. Por isso que é bom você pôr esse texto, ó. Toda e qualquer alteração referente a este projeto elétrico somente poderá ser feita mediante a aprovação do autor, né? Vamos supor que você seja o autor aí, né? Qualquer alteração em relação ao projeto e ao emprego de material inexistente na praça só será permitida após consulta à autora do projeto, né, a pessoa que autorizou, né, que fez, né, sob pena de possíveis danos às instalações e, portanto, nenhuma responsabilidade por parte dele, né? Então você já se resguarda aqui, põe seu nome, né? Aí geralmente você só coloca a sua identidade técnica aqui, né? Aí no caso, como eu coloquei um engenheiro, né? Aí você coloca aqui CRT, né? Região 1, né? Conselho Regional dos Técnicos, região 1, que é aqui de Goiás, né? E geralmente vai vir um número que ele é chamado de RNP, Registro Nacional Profissional. Ele é bem parecido com o número de um CPF, tá? E aí você pode colocar, né, só o seu número aqui do Conselho dos Técnicos, né, que é o seu RNP. Geralmente ele vem, né, na eu não sei como é que tá o formato da identidade técnica dos técnicos, mas eu sei que ela era. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tinha que era do CREA. Mas vamos ver aqui, vamos aproveitar aqui, olhar na internet aqui. Ver se tem uma imagem aqui. Ó, ela tá nesse formato aqui, ó.
Olha, tem esse formato aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Aí tem o nome, ó. Deixa eu ver se eu acho uma foto melhor aqui. Ah, já sei o que eu vou fazer. Salvar imagem. Deixa eu ver em que formato tá. Ah, tá em JPEG. Ó, ela tem esse formato aqui, ó, a carteirinha, quando vocês, né, levarem seu diploma e fazer a sua habilitação técnica, ó. Vai vir sua foto, seu nome, o registro, né, o seu nascimento aqui, o título, né, técnico em eletrotécnica, no caso, né? Essa validade, por exemplo, as do CREA atualmente não tem mais validade, tá? Ela se emitiu ela uma vez, acabou, só se ela tiver uma atualização. Essa daqui, ela não tem chip, né? Algumas, por exemplo, da OAB, né, dos advogados, a do CREA também, ela tem um chip, né, que tem a... Inclusive tem até um projeto aí para a nova carteira de identidade também tem um chip, né? Aí, tá vendo esse número aqui, ó, Registro Nacional, que é um número grandão, bem parecido aqui com o CPF, tá? Aí, essa carteira, né, quando você apresenta ela, você prova, primeiro, que você é qualificado, ou seja, a qualificação quer dizer que você tem um curso técnico, e você prova que você é habilitado, ou seja, depois que você se qualificou, você foi no seu órgão aí competente, né, no caso, Conselho dos Técnicos, né, e aí emitiu, aí ela vem nesse formato, pelo menos a que está falando aqui, a atual. Então é isso, pessoal. Aí, próxima aula, a gente, né, aí, essa que é a primeira atividade, tá? É uma mistura de memorial com, é, com um laudo técnico, né? Uma opinião técnica aí sobre a instalação, né? Relacionada à conformidade, né? Frente a 5410, a NR10 e a norma de distribuição, né, da concessionária de energia local, beleza? Então é isso. Passei um pouco do tempo aqui, tá, pessoal? Mas eu tinha uma janela aqui, aí eu achei melhor dar uma aula mais completa aqui para vocês entenderem como é que é essa primeira atividade, tá bom? Aí próxima aula a gente vai fazer uma análise, aí sim a próxima atividade tem a ver lá com o Hotel Eco Resort, tá bom? Dúvidas aí, Matheus, Eduardo, José, Francisco, Adriano? Não? Então tá, pessoal. Muito obrigado. Não, tranquilo. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau.